Olá a todos, meu nome é Letícia Vieira, eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em História da Unesp de Franca, sob a orientação da professora Valéria dos Santos Guimarães, e hoje eu vou apresentar para o primeiro Colóquio Internacional de Literatura e Imprensa do século XIX e Atualidade, a comunicação Manuel Paulo Filho e a representação da mulher moderna na revista Ilustrada para Todos. Primeiramente, farei uma apresentação do autor e da revista, inserindo-os no contexto da imprensa, assim como no circuito literário da época, para posteriormente dissertar sobre as mulheres representadas pelo cronista. A começar pelo autor, Manuel Paulo Filho nasceu em Cachoeira, na Bahia, em 22 de março de 1890 e consolidou sua carreira jornalística, literária e política no Rio de Janeiro a partir de 1911. Ele foi membro da Academia Luso-Brasileira de Letras, da Academia Carioca de Letras, além de presidente da Associação Brasileira de Imprensa, entre 28 e 29, e um dos fundadores do Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro. Antes de assumir a direção do Correio da Manhã, colaboração que durou 40 anos, ele foi auxiliar de repórter e repórter policial, enquanto conciliava com a função de redator político do Senado e da Câmara Federal entre 16 a 19. Entre 18 e 22, Paulo Filho teria sido redator político credenciado junto ao Palácio do Catete, época em que ele também publicava no periódico Carioca sob o pseudônimo de João Paraguaçu. Também foi delegado de polícia do Rio de Janeiro, procurador do Tribunal de Contas e deputado da Assembleia Constituinte entre 34 e 35. Além do Correio da Manhã, Paulo Filho publicava em outros impressos, como no Baiano Imparcial, nas revistas A Careta, no Malho e no Tico-Tico, além da Para Todos. Em relação a outros projetos, tem-se os livros Literatura e História, Ensaios e Estudos, Memórias de João Paraguaçu e Tempos Idos, que não passam de compilações de crônicas anteriormente publicadas. Pouco citado nos estudos de história da imprensa brasileira, boa parte das informações sobre sua trajetória são encontradas em um necrológio publicado pelo Correio da Manhã um dia após a sua morte. Apesar disso, acredita-se que possui grande importância para a imprensa carioca do início do século XX, principalmente devido às funções desempenhadas na ABI, que não se reduz à presidência, tendo sido 3 vezes vice-presidente, além de ter feito parte da secretaria da instituição. Ao observar suas imagens publicadas nos impressos da época, era comum vê-lo como representante da imprensa brasileira e sendo responsável pela mediação entre membros da imprensa nacional e internacional. Nessa primeira imagem, por exemplo, em nome da diretoria da ABI, ele participa de um evento de confraternização jornalística entre a imprensa brasileira e argentina. Aqui, nessa segunda imagem, Paulo Filho, em nome do Correio da Manhã e como deputado, acompanha o coronel Matheus Noronha, aqui descrito como antigo profissional da imprensa e diretor-gerente do Banco de Funcionários Públicos em sua viagem à Europa. Por último, aqui é possível vê-lo entre nomes como Gilberto Amado, Álvaro Moreira e J. Carlos, em um evento para celebrar o livro publicado por Carlos de Magalhães, demonstrando que ele circulava em meio à elite intelectual do Rio de Janeiro de início do século XX. Alguns dos nomes citados na última imagem estavam entre os colaboradores da revista Para Todos, como é o caso de J. Carlos e Álvaro Moreira, que desempenharam as funções de direção artística e direção geral da revista, respectivamente. Publicado inicialmente no final de 1918, a Para Todos era parte do parque gráfico da editora Malho S.A., ao lado de outras revistas como o Malho, o Tico-Tico e Ilustração para Todos. Era distribuída aos sábados e seu conteúdo era variável, contando com a divulgação de folhetins, contos, receitas e dicas de moda, até crônicas sobre política nacional e internacional. Seu ano de lançamento foi emblemático, pois corresponde ao período de venda das ações da editora Malho para a gráfica Pimenta de Melo, tida como uma das mais importantes da época. Acredita-se que a venda tenha ocorrido devido à crise no fornecimento de papel, consequência dos impactos da Primeira Guerra Mundial, que teria causado a suspensão da publicação de algumas revistas. Após trazer de volta títulos de sucesso da editora, a Pimenta de Melo deu início a novas publicações, como era o caso da Para Todos, que anteriormente era editada pela Companhia Gráfica Brasileira sob a direção de Silvio Romero. A Para Todos, para ser melhor compreendida, destacando-se que essa é uma análise pessoal, baseada nas edições que tive contato até então, pode ser dividida em algumas fases. Em primeiro momento, entre 1919 e 1920, em que é criada a seção Cinema para Todos,
Em segundo momento, em 1922, período em que J. Carlos assume a direção artística das revistas da editora, isso destacando seu experimentalismo, sobretudo na Para Todos, já que a revista ainda não possui uma identidade visual consolidada. E nesse mesmo ano, Álvaro Moreira também assume a direção geral das revistas do grupo. Por fim, em um terceiro momento, entre 26 e 1932, em que a seção Cinema para Todos deixa de existir e dá espaço à criação de uma nova revista, a Cinearte. Nessa fase, a Para Todos, que anteriormente ocupava boa parte de suas páginas tratando sobre o universo cinematográfico, passa a focar em outros aspectos do cotidiano, por meio de sessões fixas como de teatro, de música, de elegância, de mundanismo e de cinema. Ressalta-se que o ano de 1924 também é um marco para a revista, assim como para o modernismo carioca, já que nessa mesma época Para Todos cede suas páginas aos modernistas. Durante a trajetória da revista, percebe-se que o cinema ganha cada vez mais espaço nas edições, principalmente após o surgimento da seção Cinema para Todos. O universo hollywoodiano e, posteriormente, o cinema nacional eram representados desde as capas das revistas, a colunas sobre a vida dos atores, resumos e críticas de filme, e tabelas contendo os filmes exibidos nos cinemas cariocas daquela semana. A seção assemelhava-se realmente a uma revista dentro de outra revista, e tinha seu próprio editor, que era o Mário Bering, que se intitulava como Operador 1, função que posteriormente ele dividiu com o Adhemar Gonzaga. Mas a qual rede de sociabilidades esses nomes envolvidos na produção da Para Todos pertenciam? Segundo Ângela de Castro Gomes, Mário Bering e Álvaro Moreira, por exemplo, eram ligados ao grupo que fundou a revista Fonfon, responsável por reunir uma geração de intelectuais que se identificavam com o movimento simbolista europeu. Cláudio de Oliveira, em sua tese Arqueologia da Modernidade, por meio da análise de imagens e fotografias veiculadas nas revistas ilustradas do início do século XX, também atesta a influência do simbolismo europeu no grupo responsável pela Para Todos. Tal geração apresentava um olhar decadente e melancólico sobre a modernidade e a rápida e intensa modernização sofridas pelo Rio de Janeiro, aproximando-se desse movimento e unindo-se em torno de uma arte considerada mais radical, antioficial, antiburguesa e reveladora do poeta maldito. Nossa hipótese é que Paulo Filho, por circular dentro desse grupo e por publicar recorrentemente na Para Todos, no período entre 1919 a 1923, também tinha uma afinidade com esse movimento simbolista. É perceptível, ao analisar suas crônicas, essa visão negativa sobre a modernidade, considerando a elite urbana forjada nesse processo como superficial e fútil. Sua reação a essas mudanças, que perpassam a inserção de novos elementos urbanos, como os cafés, os salões, os teatros, entre outros espaços ligados ao entretenimento, e o surgimento de uma nova sensibilidade na percepção dos mesmos, remetem a uma nostalgia do passado, colocado sempre em comparação aos tempos modernos. A crônica, nesse sentido, é um gênero que narra justamente essas diferentes percepções em relação à vida moderna, retratando o cotidiano das cidades, submetendo-se aos choques da novidade, ao consumo imediato e às inquietações de um desejo sempre insatisfeito. Fundindo literatura e imprensa, ela encontra espaço nos rodapés dos jornais e também nas revistas, como na Para Todos, os quais passam a ser cada vez mais difundidos devido à modernização e consolidação da grande imprensa nacional. Mas qual é a visão de Paulo Filho sobre a modernidade? No texto A Hora Frívola, ele demonstra essa visão negativa da modernidade ao afirmar que ela teria sido responsável por uma inversão de valores da elite intelectual que atualmente queria ser apenas adorada como um astro e simular as superficialidades retratadas pelos cinematógrafos. Essa simulação de comportamentos presentes nos cinematógrafos atingiria principalmente as mulheres, como já retratado pelo autor em algumas crônicas em que argumenta sobre a má influência que o cinema exerce sobre o sexo feminino. Em um contexto em que as mulheres de classe média passam a frequentar o espaço urbano, participando do mercado de trabalho, compartilhando espaços de sociabilidades comuns entre os homens e sendo representados adotando comportamentos antitípicos somente ao universo masculino, como o ato de beber, fumar, flertar e dirigir, é possível visualizar algumas resistências, como a dele.
Na crônica Mesuras, por exemplo, essa resistência é evidente. Ao comparar as mulheres que viveram nos tempos do Império às mulheres modernas, Paulo Filho destaca que as primeiras seriam dotadas de hábitos calculados e mesuras, diferenciando-se das segundas. Em um trecho, ele destaca que a vida moderna teria eliminado as delicadezas dos hábitos calculados nas mulheres. O utilitarismo dos homens e o egoísmo cada vez mais acentuado no mundo feminino não permitiriam mais esse tipo de charme e de sedução. Ele afirma, portanto, que a elite estaria dominada pelo círculo vicioso das futilidades. E, por fim, ele diz que, palavras dele, depois de se ter inventado o que ele chama de pragmatismo, as regras da mesurice seriam o cúmulo do ridículo para uma senhora ou para uma menina em tempo de se casar. Essa mulher moderna, logo, é vista como um dos frutos dessa decadência dos tempos modernos. A crônica A Vida é Isso é mais um exemplo dessa percepção. No texto, Paulo Filho se coloca como Pierrot que conseguiu sair das garras de sedução de uma colombina, e ele a confronta nessa crônica. Tanto a sua aparência física quanto a situação apresentada são descritas de forma que o leitor pudesse sentir a aura de sedução em que o narrador estava envolto. Ela estava, palavras dele, debaixo de uma maravilhosa túnica de seda e ouro, e apareceu em pleno carnaval, vestida de Salomé, antes de dançar a dança fatal que custou a cabeça do pobre e mísero evangelista, e era dotada de uma beleza oriental que proporcionou uma paixão avassaladora. Ele desabafa, afirmando que sua sedução o levou à ruína, e que ela o deixou quando percebeu que não tinha mais nada a oferecer. A representação dessa mulher moderna, em Paulo Filho, exercia uma certa fascinação, embora também trouxesse certa instabilidade. Afinal, a colombina nunca pertenceu a ele de fato, representando uma forma de paraíso perdido. O corpo feminino em exposição nessa crônica é vulgarmente associado a um fetiche, e ao se adornar, a mulher é tida como frívola e ostentatória. Em contraposição a essa mulher frívola e sedutora, tem-se outra mulher idealizada e inocente, e remete também a um passado e a um sentimento de nostalgia. O texto Confidências descreve essa figura. Nele, Paulo Filho escuta seu amigo Charles lamentar-se de um amor do passado. A garota, retratada como dotada de uma farta cabeleira de fios de ouro e de olhos azuis como o céu do verão, acompanhava em passeios até a praia e ansiava para se casar com ele assim que atingisse a maioridade. Porém, ao afastarem durante o período, a jovem viu-se obrigada a se casar com outro pretendente. Charles então desilude-se do amor e relembra com nostalgia dos dias que passara junto da amada. Embora vista sob perspectivas diferentes, a personagem feminina dessa crônica também é descrita de forma sensorial, além de também ser dotada de instabilidade e inacessibilidade. É interessante observar as diferenças nas descrições das duas personagens nas últimas crônicas apresentadas. Uma era descrita como uma mulher extremamente sensual, enquanto a outra era descrita como uma mulher idealizada. Ambas são inacessíveis e, de certa forma, distanciam-se das mulheres reais presentes no cotidiano. Afinal, quem são essas mulheres sedutoras que frequentavam a vida noturna? Qual correspondência as mulheres que estavam inseridas no espaço urbano tinham com essas representações? Sabe-se que as mulheres pobres já habitavam as cidades, assim como já eram parte do mercado de trabalho e transgrediam códigos de conduta, de recato e submissão impostos às mulheres da elite. São questões que pretendo responder em uma etapa posterior, mas percebe-se de antemão esses distanciamentos entre a mulher histórica e sua representação. Em um contexto de intensa e repentina modernização, é compreensível os choques diante as mudanças bruscas no cotidiano da cidade do Rio de Janeiro, incluindo as conquistas realizadas pelas mulheres. Nesse sentido, movimentos literários como o simbolismo destacam-se particularmente na metrópole carioca nas décadas iniciais do século XX, refletindo-se em sua produção intelectual. A Para Todos era uma das revistas pertencentes a essa geração, que inclui, além dos nomes já estudados pela literatura e pela história da imprensa, autores pouco conhecidos como Manuel Paulo Filho, o qual pretendo analisar no meu trabalho. Para finalizar, agradeço à comissão organizadora do primeiro colóquio de imprensa e literatura pela oportunidade de apresentar essa comunicação.